Boa noite a todos e a todas, né? Como parte do curso de extensão, ensino de física, pesquisa e estratégia e alguns resultados, nós teremos hoje como tema fontes de energia e suas implicações socioambientais. Eu sou a professora Francisca Carla, sou licenciada em Ciências Biológicas pela UESP, especialista em Educação Ambiental pela FAESP, mestre e doutora em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFP. E estarei mediando as discussões. O nosso encontro. Iniciaremos com a fala do professor Micaías Andrade Rodrigues. O professor é licenciado em Física e mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Educação pela USP. E pelo professor, em seguida, Adriano Santana Soares, ele também é licenciado em Física pela UESP, mestre e doutorando em Ciências dos Materiais pela UFP. O nosso encontro, ele vai estar, terá 3 momentos. No primeiro deles, nós teremos a exposição pelos professores Micaías e Adriano. No segundo momento, teremos uma conclusão sobre a temática abordada, fontes de energia e suas implicações socioambientais. E, no terceiro momento, a gente abre o chat para esclarecimentos e esclarecimento de dúvidas e colocações dos espectadores. Com a palavra, o professor Micaías. Pessoal, boa noite. Quero agradecer primeiramente a Carla e ao Adriano por aceitarem o convite, tá colaborando aqui nessas atividades de extensão. E quero falar para vocês que é muito bom, mesmo não podendo nos reunir assim fisicamente, mas a gente está expondo algumas ideias, está trocando experiências com vocês. Eu acho que também é um momento da gente repensar estratégias para estar fazendo essa troca, tá bom? A presença de todos, tá? E começar falando o seguinte, eu vou fazer uma apresentação rapidinha, falando sobre as principais fontes de energia elétrica, que a gente usa para produção de energia elétrica, e depois mostrar um pouquinho que cada uma delas tem um certo impacto, tá? O Adriano fica com o segundo momento para falar com alguma coisa mais específica, que ele trabalha com a parte de energia solar. Aí ele tem know-how para falar disso, ele vai poder aprofundar mais. Então, deixa eu começar aqui minha exposição, tá? Oi. Vocês estão conseguindo ver os slides? Não, né? Ainda não. Então, peraí, deixa eu colocar de novo. Pronto, agora vai. Agora vocês estão conseguindo ver, né? Então, ó, deixa... Estão conseguindo ver? Sim, estamos. Oi? Estamos. Ok, obrigado pelo retorno. Então, falar aqui, fonte de energia e seus impactos socioambientais, tá? Carla não deu tempo não para a gente, mas é cerca de, no máximo, meia hora a fala de cada um, tá bom? Então, vamos começar falando um pouquinho dessas fontes de energia, tá? Que fontes são essas? O que é que eu vou falar aqui? Começando logo com uma pergunta simples. Por que é para desligar a luz quando a gente sai de algum local? Tem sempre falando isso, tá? É questão de educação,
É porque todo mundo já viu esse aviso. A gente vai refletir um pouquinho. O que é que a gente tem a ver com isso, tá? Então, deixar essa pergunta aqui para a gente ir ver se chega numa conclusão no final, tá? Começar primeiro falando sobre a indução eletromagnética, tá? Foi verificada por Faraday depois dos experimentos de Ørsted. Ele percebeu que ao acionar um equipamento elétrico, quando tinha corrente elétrica, a bússola ela defletia, tá? E aí ele percebeu que tinha uma certa ligação entre eletricidade e magnetismo. O Faraday procurou estudar mais isso, aí viu que a corrente elétrica ela produzia um campo magnético, tá? E depois a variação desse campo magnético também gerava um campo elétrico. Aí é esse o princípio aqui, a eletromagnética é o princípio de funcionamento das fontes de energia que a gente vai comentar aqui, tá? Eu vou falar das fontes que utilizam especificamente esse princípio, tá? Aí a indução eletromagnética, de uma forma mais simples, é só quando tem variação de um campo magnético, tem um campo elétrico. Então, se eu tenho um ímã que está se movimentando, a partir daí eu tenho como produzir eletricidade, tá? E aqui a equação, a lei de Faraday, lei de Lenz, que é a variação do fluxo magnético pelo tempo, tá? Isso aqui gera uma corrente induzida, tá certo? A força eletromotriz induzida. Então, o ímã se movimenta aqui pelas bobinas, e isso daqui vai produzir uma corrente elétrica, tá bom? Então, de certa forma, é só esse princípio que a gente precisa estar levando em consideração, basicamente, para a gente estar falando sobre essas fontes que produzem a energia elétrica, tá certo? O que vai diferenciar é o que vai fazer a movimentação do ímã, tá bom? Aí, essas fontes que a gente vai falar aqui um pouquinho é a hidrelétrica, que é a principal fonte de produção de energia elétrica do Brasil, tá? Que é através da queda d'água, dos rios, represas, etc. A eólica, que é através da força do vento, que vai girar aqueles cataventos gigantes que a gente vê muito no sul do estado, vê também no litoral. Termonuclear, que são através de fissão nuclear, tá? Normalmente pastilha de urânio, vai liberar calor, esse calor vai aquecer a água, aí vai gerar vapor, e o vapor vai girar uma turbina. Biocombustíveis, que pode ser biomassa, biodiesel. Eu coloquei diferente aqui, biocombustível e termoelétrica, porque um é renovável e o outro não. Termoelétrica, eu estou colocando aqui como de combustíveis não renováveis. Aqueles que, se retirado da natureza, não vai ter mais, só um outro, não tem como estar repondo isso. Aí, os combustíveis fósseis seriam basicamente os derivados de petróleo, carvão mineral e o gás de xisto, tem sido muito usado nos Estados Unidos, tá? A maré motriz, que é através do movimento das ondas, que vai ter essa movimentação dos ímãs, e a geotérmica, que utiliza o calor do solo para aquecer a água, aí a turbina, etc. Aí são essas fontes aqui que vão utilizar a indução eletromagnética. E a qualidade está meio ruim, mas basicamente todas funcionam da mesma forma, tá? Aqui está uma representação de uma hidrelétrica, que a água canalizada vai tirar uma turbina aqui, e essa turbina, vocês estão vendo que está dentro de um anel, está girando. Esse anel aqui é como se fosse uma bobina gigante, e essa parte de dentro que está girando são ímãs. Aqui é a parte magnética, que com o giro causado pela água vai produzir a eletricidade. A gente sabe, o ímã tem o polo norte e o polo sul, então, quando eu giro ele, ora ele vai estar atraindo, ora vai estar repelindo.
e essa variação do campo magnético é que vai fazer a produção da energia elétrica, tá? Então, a diferença, como eu disse, é qual vai ser o fator que vai causar o giro da turbina. Se é o vento, se é a maré, se é o aquecimento da água através da queima de combustíveis fósseis, do biocombustível, do calor do solo, não sei. Aí, mas o princípio de funcionamento é da indução eletromagnética, tá? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, a gente sabe que as fontes não renováveis, elas causam impacto, tá? Mas é apenas essas fontes que têm esse impacto, essa é a discussão que a gente vai estar apresentando aqui hoje, tá? Fontes não renováveis, como eu disse, são aquelas que têm os elementos no solo, esse material normalmente está escondido no solo, a pessoa, os exploradores, sei lá, as indústrias conseguem captar aí, petróleo, gás natural, carvão mineral, o gás de xisto também. Aí tiram esses elementos do solo, aí a partir deles, eles são queimados, a queima desses combustíveis vai aquecer a água, o vapor vai girar a turbina, e esse elemento, esse material vai deixar de estar no solo e depois de queimado, vai para a atmosfera, tá? Então, fazem parte dessa lista os combustíveis fósseis e os elementos radioativos. Também, né? O principal utilizado é o urânio, que é enriquecido. Tá? O Brasil, inclusive, faz esse enriquecimento para as usinas de Angra. Angra 1, 2, 3. Tá? E também pode ser, se for enriquecido de uma outra forma, também pode ser usado na bomba atômica, mas isso aí é outra história. Tá? Então, os combustíveis fósseis foram gerados pela decomposição lenta de plantas e animais por milhões de anos. Tá? Os principais, petróleo, gás natural, carvão mineral e gás de xisto. A queima desses combustíveis ou a fissão dos elementos radioativos aquece a água, seu vapor gira a turbina e produz energia. Então, a gente tinha comentado. Essas fontes não renováveis têm algumas vantagens também. As vantagens. As usinas são instaladas nos locais em que se necessita da eletricidade, reduzindo os custos de transmissão. Por exemplo, se eu estou na Patagônia, aí eu quero usar a eletricidade lá, então eu posso construir uma usina nuclear lá naquele lugar, levar as pastilhas para serem utilizadas por lá e dessa produção de energia eu usar lá. Tá? Elas independem das condições climáticas, só levando combustível para queimar e para aquecer a água, a partir dali dá para ser feito, tá? Ela produz eletricidade de acordo com a necessidade. Então, se eu não tenho necessidade, eu queimo menos combustíveis. Se eu preciso de uma produção maior dentro da capacidade da minha usina, então eu boto mais combustível para queimar, para produzir, girar mais, para produzir mais eletricidade, tá? Ela apresenta algumas desvantagens. A principal dela é a questão da poluição, tá? Pois vai retirar carbono armazenado no solo e vai jogar os compostos dele resultante da queima na atmosfera, aumentando o efeito estufa, tá? Isso aí para os combustíveis fósseis. Só lembrando para vocês o seguinte, efeito estufa é essencial à vida na Terra. Se não tivesse efeito estufa, aí o calor se dissipava e quando não tivesse com o sol, ia se congelar, ia ter uma amplitude térmica muito grande. A variação de temperatura entre a temperatura quando estava aquecida pelo sol e quando não estava, ia ser muito grande e provavelmente ia impossibilitar a vida, tá? Só que quando tem esses compostos na atmosfera, os resíduos de carbono, CO, CO2 principalmente, aí o efeito estufa aumenta, o calor do sol entra e não consegue, uma parte dele que era refletida não consegue sair, e aumenta a temperatura. Isso aí é o aquecimento global, aí isso é prejudicial, tá? Aí os combustíveis fósseis fazem muito isso, jogam os compostos de carbono que estavam no solo, no fundo do mar, etc., na atmosfera.
Causam poluição também. Isso também é algo ruim. Problemas respiratórios, qualidade de vida pior, doenças, tal. Isso aqui para os combustíveis fósseis também. A nuclear, termonuclear, tem uma desvantagem também bem complicada, que é a produção do lixo nuclear. E pode apresentar risco para a população, como teve na usina de Fukushima e de Chernobyl, tá? Acidentes nucleares bem conhecidos. E sempre tem aquela questão, o lixo, tá? O resíduo nuclear, ele não pode ser desprezado. Então, depois ele tem que ficar guardado por muito e muito tempo para que não tenha risco para a população, tá? Aí isso é uma desvantagem dessas fontes não renováveis. Agora, a gente vai para as fontes renováveis. Então, se as fontes não renováveis a gente viu que tem esses impactos, será que as renováveis são 100% bacana? Não vão apresentar nenhuma desvantagem na sua utilização? Vamos discutir aqui, tá? As fontes renováveis são as oriundas de recursos naturalmente renováveis, como o vento, a chuva, a maré, tá? A questão do mar, o movimento do mar, a biomassa, é resíduo, basicamente, resíduo vegetal, que é queimado, tá? Tipo bagaço de cana, tal, ou algo produzido de origem, pode ser metano, pode ser também a questão dos biocombustíveis, etc. Tá? Mas biomassa é mais resíduo sólido, aí lenha, tal. E energia geotérmica, que é a vinda do solo. A turbina pode ser girada pela queima da biomassa ou calor do interior da Terra, ou pela força da queda d'água, no caso da hidrelétrica, tá? Do vento ou do movimento das marés. Então, o rio, se ele não secar, ele vai continuar rodando. Então, é uma fonte renovável, porque a água, continuando por lá, vai girar. O vento está passando agora, mais tarde vai passar de novo, tal, e assim vai. Por isso que é algo renovável que vai ter mais. Tem as vantagens. A matéria-prima utilizada para a produção não corre o risco de acabar, pelo menos não a princípio, tá? Então, se eu estou trabalhando com biomassa, eu planto mais e eu vou ter mais para usar depois, tá? Se eu estou trabalhando com energia eólica, então o vento passa agora, amanhã vai passar de novo, depois vai passar de novo, tal. E se eu estou trabalhando com a energia geotérmica, o local onde está sendo, sendo tirado esse calor vai continuar com esse calor por muito, muito tempo. Tá? O interior da Terra não vai esfriar tão rapidamente assim. Então, outra vantagem é que causa um impacto ambiental bem menor que das fontes não renováveis. Tá? Mas a gente já está vendo aqui que causa um impacto ambiental também. Aproveita os recursos naturalmente disponíveis em determinada região. Tá? Por exemplo, tem sempre um estudo mostrando onde é que onde é que devem estar sendo instaladas as turbinas eólicas. Então, utiliza o recurso, o vento daquela região para a produção de energia, tá? E apresenta uma baixa emissão de carbono, tá? O outro, as não renováveis, tira o carbono do solo e joga basicamente na atmosfera. Essa aqui já é diferente, tem uma emissão bem menor, tá? Mas apresenta desvantagens também. A primeira delas é que o local de produção pode ser distante do local de consumo, exigindo grande investimento em distribuição e o aumento das perdas. Pronto, aqui a gente está no Piauí. Aqui no Piauí, de onde é que vem a energia que a gente usa? Tá? A energia vem de alguma hidrelétrica e deve passar por milhares de quilômetros. Sei lá quantos mil quilômetros ela passa pelos cabos até chegar na gente. Então, isso gera perda, gera um custo alto, tá? E também causa um certo impacto, porque tem que ter os postes, as linhas de distribuição por todo esse percurso, tá? Uma outra desvantagem é que depende do clima e dos fatores naturais. Pronto. Se der a louca no tempo e o vento deixar de soprar, as turbinas eólicas vão parar de funcionar. Se parar de chover, o rio secar, a usina
ele vai deixar de funcionar. E a partir assim vai, tá? Aí uns outros impactos que são menos conhecidos, tá? Hidrelétrica. Inundam grandes áreas e podem mudar cursos de rios e dificultar a reprodução de peixes. Então, a usina de Belo Monte mesmo tem uma grande discussão por causa disso, porque era na área da floresta amazônica, que ia ter uma grande região inundada e ia causar um impacto, ia tirar a população ribeirinha das suas casas, ia mudar o sistema de reprodução dos peixes, tá? Os peixes iam ter mais dificuldade para passar pela turbina, e isso daí ia gerar impacto para a população ribeirinha que vive da pesca, etc. Tá? Aí é um impacto bem considerável na parte da implantação, tá? Outra desvantagem aqui é a poluição visual que principalmente a eólica e a maremotriz causa, tá? Turbina eólica é sempre região com muito vento, então o litoral é uma região propícia para isso, mas a pessoa vai tirar uma foto com aquelas turbinas enormes atrás, aí isso tem causado um impacto também no turismo, tá certo? E a maremotriz fica dentro da água. Aí também vai tornar o local mais feio, tá? Menos atrativo para os visitantes. Elas dependem do clima e demais fatores naturais, tá? Inundam grandes áreas, isso aqui eu já li, tá? Outra desvantagem, necessita de grandes áreas para plantio e a fuligem, que é resultante da queima, tá, pode causar sérios problemas à saúde. Isso aqui, no caso, a biomassa. Tá? Pode causar interferência nas telecomunicações, as turbinas eólicas. Estava até uma discussão, Trump falou da usina eólica causar câncer e tal, mas isso aí não tem comprovação, pelo menos até onde eu saiba, não. Tá? Atrapalha as comunidades que dependem da pesca para a sobrevivência, no caso. Então, isso aí, algumas das desvantagens. Então, a gente está vendo que elas são energias limpas comparada com as outras, mas todas elas também causam um certo impacto. Então, ó, todas as fontes causam impacto, em menor ou menor grau, mas causam, tá? Então, lembra daquela pergunta que eu fiz no começo? Por que que a gente deve desligar a luz, por exemplo, quando sai de um local? A gente tem que ter essa consciência ecológica. Se a gente só consome a energia elétrica necessária, então não vai precisar estar fazendo outras fontes para causar outros impactos. Então, a questão da consciência é um fator importante para que a gente cuide do planeta, tá bom? O planeta só tem esse. Então, se cada um fizer a sua parte, o planeta vai durar por mais tempo. Se todo mundo só pensar em si, aí as outras gerações vão ter um problema bem sério, tá? Era mais ou menos isso que a gente queria falar. Quero agradecer, tá bom? Obrigado. Meu e-mail aqui. Dando continuidade, né, à apresentação. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Dando continuidade à apresentação, passaremos a palavra para o professor Adriano Santana Soares, que falará sobre a energia solar. Ok. Fique à vontade, professor. Eu tive um problema. Vocês estão me ouvindo? Estou. Sim. Estou tentando colocar os slides na tela. Eu utilizei aqui uma função. Eu acredito que eu saí da sala, não foi? Ou não?
Não, Adriano, tu tá lá. Bota para parar a apresentação que tu colocasse. Aí coloca para apresentar uma janela. Aí você coloca os slides que já devem estar abertos por aí. Entendeu? Tá ok. Tá ok, tá ok. Eu acho que vai dar... Vocês estão conseguindo me ver a apresentação? Agora sim, estou vendo. Sim, sim. Ok. Pessoal, então, boa noite. Eu quero primeiro agradecer ao Micaías e a todos vocês pela presença. Então, vou falar um pouco sobre fonte de energias renováveis. Eu vou procurar fazer... eu acredito que a sala deve ser uma sala bem heterogênea. Eu vou procurar falar das partes mais, digamos assim, mais gerais, tá ok? Vocês têm liberdade para interromper a apresentação, se tiver alguma dúvida, tudo bem? Então, vamos lá. Alguma a parte inicial, alguma das partes iniciais, o Micael já falou, mas eu vou falar para que a gente pegue, digamos assim, o tempo da apresentação. A gente tem dois tipos, né, de fontes de energia, fontes renováveis e fontes não renováveis. As fontes renováveis, a gente vai falar aqui no decorrer da nossa apresentação, e as fontes não renováveis, você tem os combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, como principais exemplos. Dessas fontes renováveis, você tem a energia de biomassa, que o Micael já comentou. Você tem também a energia geotérmica, que é a energia que vem do interior do planeta. E você tem também a energia hidrelétrica. Aqui na figura, a gente tem a foto da barragem de Boa Esperança, aqui no Piauí. A energia hidrelétrica tem um dos pontos negativos. Um ponto positivo da energia hidrelétrica é que ela é barata. E um ponto com relação às outras formas de energia, um ponto negativo é porque ela precisa alagar grandes áreas e mudar um pouco da paisagem do ambiente. Pessoal, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Ok. Sim, sim. Você tem a energia oceânica. Nesse ponto aqui, eu quero frisar que a energia que você tira das ondas e das correntes marítimas. É uma energia cinética e pode ser usada para gerar eletricidade. Então, um ponto que eu gostaria de destacar na minha apresentação é você estar utilizando, digamos assim, esses recursos tecnológicos, esse recurso científico, para você estar ministrando aula, digamos assim, contextualizar a sua aula. Então, se você estiver dando aula de física, ou então aula de ciência, você pode estar mostrando o conceito de energia e a questão da transformação de energia. Você tem um tipo de energia baseada no movimento, que é energia cinética, e você, através de mecanismos, você pode estar transformando essa energia cinética em energia elétrica, energia elétrica. E é um ponto interessante, digamos assim, você mostrar, talvez, uma usina, uma usina desse tipo, uma forma de gerar energia desse tipo, para que você possa estar, digamos assim, contextualizando, atraindo estudante e também apresentando essa tecnologia e relacionando com ciência básica, por exemplo, física, basicamente a física, se você é da área da física, mas, digamos assim, seria interessante também falar da questão oceânica, peixes, o movimento das marés, o movimento das ondas, enfim. Você tem também a energia eólica, que é basicamente aproveitar a energia do vento, né, a partir dessas torres. Você tem também, a gente vai entrar, de uma certa maneira, na parte principal da nossa apresentação, que é a energia solar. A energia solar é uma poderosa fonte de energia que pode ser usada para aquecer, refrescar e iluminar residências e empresas. Por que eu coloquei poderosa? Para você ter uma ideia, primeiro, há uma necessidade, a demanda energética ela vem crescendo ano após ano. Eu esqueci de colocar esse dado, mas em 2018, se me falha a memória, 2000, aliás,
a necessidade energética para a humanidade era de 13 terawatts, se não me falha a memória. Em 2013, 13 anos depois, subiu 3 terawatts, ou seja, você passou aí, 5, você passou de 13 terawatts para 18 terawatts de energia, e a demanda ela vem crescendo. Vai surgindo novos dispositivos, a cultura humana vai agregando esses dispositivos no seu cotidiano, e todos esses dispositivos, eles utilizam energia, e a demanda de energia, ela vem crescendo ano após ano. Então, é interessante falar na energia solar, porque é uma poderosa fonte de energia. Para você ter uma ideia, a potência que a Terra recebe do Sol é de 1,75 vezes 10 a 17 watts. É um número gigantesco. Em escalas terrestres, é muita energia que a gente recebe do Sol. O Sol está 150 milhões de quilômetros, é uma estrela brilhante que emana muita energia. A energia elétrica produzida pela humanidade em 2016 foi de 7,75 vezes 10 a 15 watts hora. A produção anual de energia elétrica do mundo seria superada em 2 minutos e 40 segundos, mas isso é se a gente fosse capaz, se a gente tivesse tecnologia capaz de captar, de absorver essa energia com toda a eficiência, mas mesmo tendo perdas consideráveis na captação da energia solar, é muita energia que o Sol manda para a Terra. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão dessa grandiosa fonte de energia que a gente tem à nossa disposição. E associando isso a um aumento da demanda energética, a questões ambientais e a finitude dos recursos de petróleo, enfim, a finitude desses recursos é um ponto a ser analisado e ser considerado. E tanto um ponto a ser considerado que a ciência ela vem investindo muito forte nesse sentido, muito forte. A gente tem países como a Alemanha e outros países que eles estão bem adiantados nessa questão de captar e desenvolver ciência e tecnologia para captar energia solar. Então, só apresentando um pouquinho do Sol aqui para vocês, o Sol tem na sua superfície, ela tem uma temperatura de 5.800 Kelvin. Aqui também tem outra dica, se você está dando aulas, aí vai no seu conteúdo, você chegou no momento de falar de escalas de escalas de temperatura, de falar de unidades de medida de temperatura, você pode estar fazendo esse destaque na questão das medidas de temperatura. Você também, ele é um corpo negro, ele irradia um corpo negro. A gente tem, atualmente, eu não tenho muita propriedade com relação às mudanças, com relação ao currículo, mas me parece, eu vi rapidamente em certos momentos, que a física moderna ela é bem presente nos currículos que estão se propondo. Então, é interessante, alguns conceitos você pode estar trazendo via contextualização, trazendo para essa questão de absorver a energia do Sol. Então, aqui você tem outro conceito interessante, que é a radiação eletromagnética, você tem o espectro eletromagnético, que essa energia que o Sol manda, ela chega a nós através de ondas eletromagnéticas. Aí, essas ondas eletromagnéticas, a onda, ela transporta essa energia que chega até nós, vinda do Sol. Assim, um ponto interessante, que você observa que o espectro eletromagnético ele é um leque de radiações eletromagnéticas. E um ponto interessante que me chama a atenção, por que eu construo célula solar que absorve no visível? É devido às perdas que a radiação eletromagnética tem quando ela entra na atmosfera da Terra.
Então, você observa, nesse gráfico aqui, a radiação que chega a nós, logo acima da atmosfera, ela tem uma intensidade. Quando ela entra na atmosfera terrestre, ela diminui essa intensidade devido à absorção de vapor de água, de CO2, enfim. Aí, o pico da intensidade dessa radiação eletromagnética, o pico de energia que chega, ela chega nessa faixa do visível. Então, é interessante eu estar construindo dispositivos que captem uma quantidade de energia maior no pico. Então, a tecnologia solar fotovoltaica, ela tem esse nome fotovoltaico por conta do efeito fotovoltaico, que consiste em captar fótons, que essa radiação eletromagnética, ela é composta de fótons, ela chega na atmosfera, ela chega a nós, e esses fótons são captados e, digamos assim, eles são transformados em carga elétrica, digamos assim. Vocês podem, pessoal, vocês podem estar interrompendo se vocês acharem interessante, tá bom? Eu não consigo ver vocês, aí eu estou falando aqui só olhando para o computador. Ok? Ok, tá tudo certo. Tá bom. Então, ela recebe esse nome, tecnologia solar, você pode chamar de células fotovoltaicas ou de célula solar, porque ela consiste desse princípio, desse fenômeno que é o fenômeno fotovoltaico, de absorver fótons e gerar eletricidade, gerar tensão. Então, chegando um pouco assim mais na parte, digamos assim, técnica, e falando um pouco das células que a gente tem, pessoal, eu gostaria de estar falando mais com relação à contextualização, de você estar podendo utilizar essa ciência, digamos assim, para você trazer o aluno para novidades, e deixar mais, digamos assim, interessante a aula, e contextualizar de uma maneira mais interessante para o aluno. Agora, falando dos tipos de célula solar, a gente tem alguns tipos de célula solar, a mais conhecida e a mais utilizada é a célula de silício. Provavelmente ela continuará aí nesse topo ainda por alguns anos, acredito. E por que ela é consolidada? Porque o silício ele é em abundância, já tem uma tecnologia uma tecnologia já consolidada, que vem ano após ano sendo melhorada, por isso que você vê que a energia solar ela vem barateando, por conta dessas melhorias, tanto uma coisa que se tem em mente quando você trabalha com célula solar, é que a concorrência dela é muito forte, por exemplo, hidrelétrica aqui no Brasil. Aqui no Brasil é bem interessante a questão da energia hidrelétrica. E a célula solar competir com esse tipo de geração de energia não é bem simples. Então, geralmente se vê o custo-benefício da questão da célula solar. E aqui eu apresento um esquema da estrutura da célula solar. Você tem uma região, você tem a célula solar cristalina, né? Você tem um material, o processo de produção é um processo delicado. Você tem que ter um alto grau de pureza da sua célula. Aí você tem uma junção, que se chama junção PN, onde você tem um material que tem excessos de elétrons, e você tem um material que tem excessos de buraco, que é falta de elétrons. Mais ou menos assim, você tem um material mais negativo e um material mais positivo. Aí você coloca em contato esses dois materiais em contato, vai surgir um campo, que é uma região chamada região PN, e essa região, e quando o fóton de luz é absorvido por essa região, existe uma excitação, ou seja, o elétron vai da banda de valência para a banda de condução. Quando ele chega na banda de condução, ele está livre para, digamos assim, passear. Ele está livre para passear.
Você tem a célula de silício cristalino, aqui tem um esquemazinho mais, digamos assim, a cores, do que uma célula de silício cristalino. A eficiência é um ponto importante das células solares. Sempre se fala, quando você analisa e estuda esse tipo de dispositivo, os parâmetros mais importantes é a eficiência dela. A célula solar hoje, ela tem uma eficiência de silício cristalino de 27,6%. E a célula de silício amorfo, ela é mais barata de ser fabricada e é mais simples do que fabricada do que a célula de silício cristalino. O processo de fabricação é menos rigoroso para a célula de silício amorfo. No entanto, a eficiência dela é mais reduzida. Eu falei do primeiro tipo de célula, a segundo tipo de célula são células solares de película fina. Um ponto que eu quero destacar desse tipo de célula é que eles utilizam materiais tóxicos, ou seja, os prós e os contras de estar se utilizando essa energia. Então, é interessante que você tenha em mente que uma célula dessa tem uma certa vida útil. Depois dessa vida útil dessa célula, ela vai ser descartada. E se não tiver um local apropriado para esse descarte, ela vai vai ser abandonada, lixo. E se esse lixo for tóxico, ainda é pior, né? Então, você tem esse tipo de célula. São células mais delicadas e tem um certo cuidado para serem trabalhadas. Você tem células digamos assim, da terceira e quarta geração. São construídas principalmente a partir de elementos do grupo 3 e do grupo 5 da tabela periódica, ou seja, aqui também, se você está dando aula de ciência, você pode estar utilizando esse conceito. Por que eu estou utilizando materiais que se encontram no grupo 3, 4, ou 5 da tabela periódica? Apresentar a tabela periódica relacionando diferentes características de materiais. Você tem materiais semicondutores, condutores, enfim. Essas células são geralmente muito caras de fabricar do que as outras tecnologias. Ela tem uma eficiência, você pode observar, uma eficiência consideravelmente maior do que as outras duas células, 47,1%. No entanto, elas são muito caras. Onde é que você encontra esse tipo de célula? Você encontra em satélites, nesses equipamentos que, digamos assim, tem um valor agregado maior. E outro tipo de células são células solares de última geração ou células solares emergentes. Esse tipo aqui é o tipo mais, digamos, eles são mais simples de se trabalhar, né? Tanto é que aqui na universidade a gente trabalha com esse tipo de célula. Você não precisa, digamos assim, de laboratórios mais sofisticados. É claro que se fosse, quanto for o mais sofisticado possível, melhor, mas você tem um tipo de célula que não precisa de um certo aparatos que você não encontra em todo lugar. Essas células solares fotovoltaicas, elas são células solares orgânicas, elas são híbridas, orgânicas e não orgânicas, elas são baseadas em polímeros flexíveis, leves, de baixo custo. É um fator interessante. Muitas vezes a célula tem uma eficiência menor. No entanto, o custo dela é menor e, às vezes, compensa o custo-benefício. Você tem um tipo de célula que ele é menos eficiente, no entanto, ele é mais barato e mais fácil de fabricar. Essa imagem do lado é algo semelhante àquelas máquinas que imprimem jornal. Essa célula, ela pode ter, ela sendo, digamos assim, essa tecnologia, ela pode ser aperfeiçoada para chegar nesse ponto. O custo de produção dela ser bem reduzido, utilizar um modo de produção chamado Hall-to-Hall, que é mais ou menos aquele tipo de produção de como é que é feito o jornal. Por conta dessa simplicidade e a questão do preço, ela se torna um tipo de célula muito interessante. É uma proposta, ela não compete hoje com a célula de silício, mas é uma proposta muito interessante
e os pesquisadores estudam muito sobre esse tipo de célula. A eficiência dela é 17,4%, essas são as eficiências mais elevadas que se tem até o momento. Dentro desse tipo de células de última geração, a gente tem células solares de ponto quântico e células solares de perovskita. Essa última é bem recente, a perovskita, é de ponto quântico, são nanoestruturas muito pequenas. Aí você entra em uma outra área da ciência, que é muito explorada hoje, que é a nanociência e a nanotecnologia. Então, você está trabalhando com nanoestruturas que são utilizadas para captar a luz, e a perovskita. Só que ela tem uma certa desvantagem, que é a instabilidade em curto espaço de tempo. Elas são instáveis, e elas são muito influenciadas por a questão de variação de temperatura. Então, você vê que esses dispositivos e essas tecnologias, elas estão sendo estudadas, trabalhadas, mas elas têm um calcanhar de Aquiles, elas não estão prontas e acabadas, elas vêm sendo estudadas, melhoradas ao longo ao longo do percurso, ao longo do tempo. A última célula que eu gostaria de falar, dessas células de última geração, é a célula solar de corante. Essa célula é uma célula também relativamente simples para se trabalhar, relativamente barata, particularmente é o tipo de célula que a gente trabalha e a gente estuda. Ela funciona, o princípio de funcionamento dela, você tem um corante, e esse corante é sensível à luz, quando a gente fala que ele é sensível à luz, é que ele reage com os fótons de luz que incidem dentro dele. Aí, esse fóton de luz é absorvido por esse corante, e dentro desse corante tem um processo que é a separação de cargas. A eficiência dela, hoje em dia, é de 12,6%. No entanto, vale destacar que, termodinamicamente, o limite de eficiência dessa célula, que é uma célula de monocamada, é de 33%. Ou seja, você tem toda uma ciência básica. Eu falei aqui de termodinâmica, eu falei de medidas de energia, medida de temperatura. Você tem toda uma ciência básica que você pode estar utilizando, procurando utilizar. Professor procurando utilizar dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, e procurando estar utilizando da melhor maneira possível para poder estar passando essas informações de maneira didática, provocando o seu aluno a se interessar por esse tipo de matéria. E o futuro? Estou encerrando, pessoal. O futuro você tem as células solares convencionais, que são aqueles painéis que você coloca em grandes áreas para gerar eletricidade, mas você pode ter no futuro dispositivos flexíveis, como, por exemplo, um relógio que você puxa um LED flexível, que pode virar uma tela, ou você tem uma célula solar flexível, que não precisa ter tantos cuidados, que você pode estar, digamos assim, portátil, que você pode estar andando com esse tipo de material. Você pode ter uma roupa, coloquei o exemplo de uma roupa adaptada, com células solares, para, digamos assim, se pensa em muitas possibilidades. A criatividade dos pesquisadores são inúmeras. Então, você tem um leque de possibilidades. Você tem aquelas convencionais que você coloca no seu telhado para captar energia, ou então que tem aquelas grandes áreas que fornecem energia para uma cidade, ou você tem esse outro tipo de demanda. E esse outro tipo de demanda é para essas células de última geração, essas tecnologias emergentes, de polímeros, híbridos, que elas podem ter esse outro tipo de aplicação. Já encerrando a minha apresentação, você tem aqui esse instituto, né, que ele fornece o ranking das eficiências das células solares, né? É um instituto americano que ele vem fornecendo informações sobre como está o desenvolvimento
dessa tecnologia. Ele começou, as medidas começaram em 1975. Você observa aí que tem eficiências insignificantes, e hoje você tem eficiências consideráveis, e houve um progresso nessa tecnologia. Por fim, gostaria de agradecer ao Micaías pelo convite, a todos vocês e os parceiros. Ok, pessoal? Então, agradecemos aí as colocações do professor Adriano. Professor, se o senhor finalizar a sua apresentação, e a gente vai agora para o segundo momento, né, onde eu vou fazer algumas considerações sobre a fala dos professores. E aí a gente parte para o terceiro momento, onde quem tiver dúvida, curiosidades, perguntas, pode estar colocando no chat, ou depois no final a gente abre espaço, né, professor Micaías, para que as pessoas perguntem sobre a temática. Então, o professor Micaías, ele começou a apresentação dele com uma provocação, uma pergunta, né, por que devemos desligar a luz ao sair da sala? Então, é uma dimensão bem mais micro, né, e ao longo da fala dos nossos colegas, né, o professor Adriano e o professor Micaías, a gente adentrou o nível mais sistêmico, né, de produção de energia, tanto a nível de célula, como o professor acabou de fazer a exposição, o professor Adriano, como o nível mais sistêmico, né, do planeta, de poluição e mais integrador. Enfim, me remeteu às primeiras formas de produção de energia, e que a gente teve inicialmente na história da humanidade o fogo. Logo em seguida a gente teve tração animal, né? A água para mover moinhos. Foram formas de energias criadas pela humanidade para atender a uma necessidade. E aí a gente vem com a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, né, com o número de máquinas, a gente inicialmente tinha a lenha e o carvão, que não foi suficiente para atender a demanda energética, e a gente, precisando de uma autossuficiência energética, teve que diversificar essa matriz. Inicialmente, como o professor Micaías colocou, a gente tinha fontes não renováveis, basicamente oriundas de combustíveis fósseis ou de energia nuclear. Mas, ao longo do tempo, ela não foi suprindo a necessidade e expansão de uma sociedade altamente industrializada. Voltando aqui para o contexto do ensino, para a provocação inicial do professor Micaías, e que se alinha ao que o professor Adriano falou no início, ele falou de contextualização na aula de física dessa temática, logo no início da apresentação. E se a gente for, né, analisar dentro do contexto educativo, como é que com essa temática ela está hoje, né? Como é que o ensino de ciências, de física, e a gente está trazendo aqui um diálogo entre a física e a biologia, que são ciências. E aí a gente tem lá na Constituição Federal de 1988, a gente tem a LDB em 96, o que mais? PCNs em 97, enfim, a gente tem a Política Nacional de Educação, 2010, e culminou agora com a BNCC. E o que é que preconiza a BNCC com relação a esse ensino? Logo que, ao longo das décadas, ao longo dessa legislação que eu mencionei, a gente tinha um ensino de ciências que ele era nas últimas séries da educação básica, passou para as 4 séries e passou para toda a educação básica, para todos os anos da educação básica. No entanto, a gente observa bastante, e isso na nossa experiência com os meninos, né, professor Micaías, que é meio que uma ruptura. Então, no ensino fundamental, nas 3 primeiras séries, os alunos veem conteúdos mais voltados para biologia, astronomia e geologia. E aí, no formato de currículo que tínhamos, ou que ainda temos, a gente tinha química, 6 meses de química, e o restante do ano, 6 meses de física, de forma que esses conteúdos, eles são meio que desintegrados, né? E aí vem essa temática aqui, proposta para a gente conversar, né? Falando
das implicações socioambientais. E aí a gente vê uma articulação entre a física e a biologia. Então, a gente vê matriz energética para suprir uma demanda e que os professores apresentaram os tipos de energia existente, os impactos que causam ambiente afetam diretamente ou indiretamente a humanidade, né? Então, partimos, né, nessa apresentação de uma esfera mais micro para essa esfera mais macro. E aí, na fala do professor Micaías, onde ele coloca vantagens e desvantagens, eu acrescentaria como desvantagem dos combustíveis fósseis a finitude, né, o esgotamento. E aí a gente, altamente dependentes dessa matriz energética, a gente teve que realmente, como humanidade, se reinventar para suprir essa nova demanda, né? Uma grande demanda, na verdade, uma demanda crescente. Acrescento ainda o acidente do Césio 137, em Goiânia, que foi, acho que, em proporções maiores do que Chernobyl. Né? E passado mais de 30 anos, ainda hoje as pessoas ainda sentem reflexos desse acidente nuclear. Então, fazendo o balanço de vantagens e desvantagens que foram elencadas pelo professor Micaías, acredito que as fontes de energia renováveis, que são de forma direta ou indireta, elas são dependentes do sol, por isso renováveis, elas são, no balanço geral, mais interessantes. Tanto, né, pela possibilidade de contínua produção, face ao esgotamento dos recursos, como os impactos, se a gente for ponderar, eles são bem mais reduzidos do que os impactos provocados pelas fontes não renováveis. Recentemente, eu participei de uma... Até a Elaine que nos convidou, de avaliação de um projeto, de um aluno, onde ele fala da usina, né, da produção de energia eólica, de quais os impactos, né? E aí foi colocado a perda da avifauna, de filhotes, que é um impacto bem significativo. Esse aluno está pesquisando, já temos informações sobre isso, mas ele está fazendo a pesquisa dele, de mestrado, sobre. Basicamente, que eu fui anotando aqui, basicamente foi isso. E para mencionar um exemplo de como esse ensino de ciências, esse ensino de física, ele pode se transpor, ele pode ser contextualizado, ele pode remeter a descobertas, né, um ensino mais investigativo, onde o aluno ele consiga fazer, né, essa transposição, ele consiga enxergar esse conhecimento que chega, né, ou que o professor media, de uma forma mais sistêmica. Tem um exemplo, que eu não sei se vocês conhecem, de 2011, que um garoto de 13 anos, ele foi premiado, professor Adriano. Então, assim, eu lembro vagamente, mas ele fez uma proposta de, para a energia solar ser mais eficiente, ele é norte-americano, né, foi, inclusive, premiado, onde ele propôs um modelo semelhante a de um vegetal, né? Acho que é sistema, eu não lembro. Como é o nome da disposição foliar? Sequência de Fibonacci, me parece. Isso. Obrigada. Fibonacci, se me fala a memória. Então, ele percebeu que existia, né? Então, ele propôs um modelo onde seguir essa mesma sequência que é encontrada em árvore. Então, a disposição foliar das árvores, elas são para otimizar essa produção de energia pelas plantas. E esse menino, ao ver, né, estudar a energia solar, já tinha estudado a fotossíntese, ele produziu esse modelo bastante interessante.